E aí pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam se cuidando, porque a gente agora vai começar mais uma semana de aula, certo? E a gente vai continuar com a parte de bioquímica, certo? Só que agora, não mais falando de carboidratos, agora nós vamos falar de lipídios. Para quem não é meu aluno, originalmente, no nosso ensino presencial, eu sou a professora Jéssica, sou professora de Biologia da Rede SESI, mais especificamente lá no JBR, em Instância, certo? E fiquem sabendo que eu vou dividir essa disciplina aqui em alguns momentos com a professora Joyce, ok? Então vamos lá. Pessoal, ainda nessa temática de bioquímica, hoje a gente vai falar sobre lipídios, certo? E na verdade o objetivo dessa nossa aula de hoje é que vocês consigam analisar a importância dos lipídios, para os seres vivos, identificar quais são os principais tipos de lipídios que existem, bem como quais são os seus papéis, quais são as suas funções biológicas, certo? E quais são as principais fontes alimentares que possuem, os lipídios, bem como associar qual é a importância desses lipídios, para os seres vivos e quais são as principais consequências decorrentes do seu excesso, do seu uso em excesso. Bom, galera, todo mundo conhece lipídio como gordura, popularmente falando, e realmente é isso, vem do grego lipos, significa gordura, e os lipídios nada mais são do que moléculas orgânicas, certo? Então nós estamos aí numa pegada falando dos orgânicos. Então os lipídios são moléculas orgânicas, beleza? Que sempre vão resultar da interação de um ácido graxo e um álcool, beleza? Então quando eu tiver um ácido graxo unido a um álcool, eu vou ter a formação de um lipídio. Obviamente, não vai ser sempre o mesmo ácido graxo, esse ácido graxo ele vai variar, e aí é o que vai dar a minha diferenciação em relação à classificação dos lipídios, beleza? Então, nessa imagenzinha aí você vê um ácido graxo, mais um álcool, que é o chamado glicerol, e vai dar origem a um lipídio. A gente vai falar um pouquinho dele mais na frente, certo? Os lipídios, eles têm, assim como os carboidratos, sua constituição também é baseada em carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Obviamente, alguns outros lipídios, além desses três, vão ter outros elementos ligados à sua cadeia, mas de um modo geral, os lipídios são compostos já que são compostos orgânicos, são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Os lipídios, galera, como eu falei, são biomoléculas orgânicas, certo? E elas vão desempenhar diversos papéis biológicos, Os lipídios são moléculas apolares e é por isso que, por exemplo, gorduras elas não se dissolvem em água, não se misturam à água, porque a água a gente sabe que é uma molécula polar, Se o meu lipídio ele é apolar, não vai haver essa interação, certo? Os lipídios eles são polares, são cadeias longas de carbono e hidrogênio, certo? E por isso, como eu falei, eles são insolúveis em água, mas eles são solúveis em alguns outros solventes que a gente chama de solventes orgânicos, como a acetona, o benzeno, o éter, enfim, Eles não são, pessoal, polímeros que a gente chama de polímeros verdadeiros. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou em carboidratos, eu falei para vocês que para eu ter um polissacarídeo, por exemplo, eu preciso da união de vários monossacarídeos ou de alguns disacarídeos. No caso dos lipídios, eu não tenho a união de pequenas coisas para formar uma molécula maior. Eu tenho uma molécula grande, certo? Então ele não forma um polímero, ele não é um polímero verdadeiro, não há monômeros, certo? Bom, em relação às funções dos lipídios, a principal e mais conhecida é a função energética, certo? Professora, mas a senhora falou que quem tinha função energética eram os carboidratos, e aí? Os carboidratos eles têm função energética e os lipídios também têm. Qual que é a diferença? É que como o lipídio ele é mais difícil, vamos dizer assim, de quebrar, o organismo, as células, elas dão preferência para que a primeira fonte de energia seja o carboidrato, certo? Mas o lipídio, ele é a segunda fonte de energia do nosso corpo, que inclusive fornece cerca de 3 vezes mais energia do que os carboidratos, Só que ele é mais difícil de quebrar. Então, eles são a segunda fonte de energia do organismo, certo? Então, por exemplo, animais que vivem aí em regiões polares, por exemplo, eles não se alimentam todos os dias, Então, eles precisam ter essa camada de gordura que além de ter um papel de isolante térmico, que a gente vai falar mais na frente, é uma das funções, ele também tem um papel de reserva de energia,
Então, essa reserva de energia é para justamente assim que eu não cessar o fornecimento de carboidratos, por exemplo, não tiver uma fonte adequada, ele começa a consumir dos lipídios, certo? Então, a primeira função dos lipídios é energética, eles nos fornecem energia em grande quantidade. Depois tem a função estrutural, e aí eu preciso que vocês lembrem das nossas aulas, porque a gente falou isso em sala de aula, certo? Galera, lembram que a gente falou de membrana? Qual que é o modelo da membrana? Lembram do modelo do mosaico fluido, né? Vocês lembram da bicamada fosfolipídica? É isso. Então, eu tenho lipídios na minha membrana. Então, se eu tenho lipídios fazendo parte da composição da minha membrana, eu tenho o lipídio exercendo aí a função estrutural, formando a estrutura da minha membrana, certo? Outra função, como eu já havia me referido, é a função de ser isolante térmico e também isolante mecânico, né? Então, os lipídios eles vão atuar aí como isolantes térmicos, auxiliando esses animais, né? Principalmente os que vivem em regiões polares muito frias, para manter a temperatura corpórea desses animais. Porque se eles não tivessem essa capa de gordura, se esse lipídio não fizesse isolasse ele do meio termicamente falando, esses animais morreriam de frio, certo? Então, existe esse isolante térmico e também existe uma proteção dessa camada de gordura, desses lipídios, contra choques mecânicos. Então, uma camada de gordura, ela é uma camada a mais de proteção da região interna do corpo, certo? Então, protege aí contra choques mecânicos. Outra função dos lipídios é que eles são precursores de hormônios, de alguns hormônios e de sais biliares. Professora, mas o que é precursores? São aqueles que formam, certo? Então, os lipídios, eles auxiliam aí na formação de hormônios e de sais biliares. Que hormônios, principalmente? Alguns hormônios sexuais, como, por exemplo, testosterona, progesterona, o estrógeno, o cortisol. Então, alguns hormônios, os lipídios vão fazer parte desse processo de formação desses hormônios, né? Eu coloquei aí essas 3 moléculazinhas desses 3 hormônios para vocês visualizarem, ó, a testosterona aí, né? Progesterona, que são hormônios sexuais. Outra coisa é relacionada com a produção de sais biliares, né? Sais biliares presentes lá na nossa vesícula biliar, né? Que tem a bile, que é responsável principalmente por emulsionar gorduras, ou seja, assim que você ingere algo mais gorduroso, essa bile, ela tem a função produzida, né, pelo fígado, ela tem a função de facilitar o processo de digestão dessa gordura, né, emulsionando, como se fosse funcionando como um detergente ali, certo? Então, a produção desses sais que ficam ali na bile é também proporcionada, facilitada pelos lipídios, tranquilo? Outra função ainda dos lipídios é a questão do transporte de vitaminas lipossolúveis. Se são vitaminas lipossolúveis, são vitaminas solúveis em gordura, solúveis em lipídios. Quais vitaminas são essas que os lipídios transportam? A, D, E e K. A dicasinha que eu dou para lembrar as vitaminas lipossolúveis é queda, né? Queda, ao contrário aí, né? Então, as vitaminas K, E, D e A são vitaminas lipossolúveis, né? Os lipídios aí ajudam a transportar elas pelas nossas células. Outra função é a impermeabilização de superfícies. Então, quem aqui nunca pegou, por exemplo, uma maçã, em que você vê a parte de fora dela como se fosse esbranquiçada, como se fosse com uma película por cima, ou até mesmo em uma folha, né? Você vê a folha meio que esbranquiçada, como se fosse com uma películazinha por cima. Na verdade, essa película nada mais é do que uma camada de lipídio, né? Mais especificamente um cerídeo, que está ali com um objetivo, que é o objetivo de evitar a interação dessa superfície com a água, ou até mesmo evitar que essa superfície, que esse organismo ele perca a água para o meio, né? Então é mais um mecanismo de proteção para impermeabilizar, beleza? Então, passamos das funções, agora a gente vai tratar da questão de como é que eu classifico os lipídios, certo? Galera, os lipídios eles podem ser classificados em lipídios simples ou compostos, ou também chamados de complexos, certo? Os simples são aqueles lipídios que apenas possuem carbono, hidrogênio e oxigênio na sua cadeia, beleza? Mas existem também os lipídios complexos, que além de ter carbono, hidrogênio e oxigênio, também tem outros elementos ligados à sua cadeia, certo? Então, quem são os simples? O simples é GCE. GCE é glicerídeo, cerídeo e esteroide, certo?
E os fosfolipídios, que são quem faz parte da composição da minha membrana, complexos de composição da membrana, tem que lembrar de fosfolipídios, beleza? Então, GCE são simples, glicerídeos, cerídeos e esteroides, e o meu fosfolipídio ele é um lipídio do tipo composto, porque faz parte da composição da membrana. Então, vamos entrar nos glicerídeos. Galera, por que eu chamo glicerídeo? Lembra que eu falei para vocês logo no início dessa aula que para ser um lipídio eu tenho a união de um ácido graxo, né, mais um álcool. No glicerol, o álcool que vai estar unido ali ao ácido graxo vai ser o glicerol, e por isso que o nome desse grupo é glicerídeos, porque o álcool é o glicerol, certo? Vocês já fizeram, por exemplo, quem aqui nunca fez um exame de sangue que ao médico pediu o teu perfil lipídico? Você vê lá no seu exame, deixa eu ver como é que está a minha taxa de triglicerídeos, né? Ou triglicéridos, como é que está? Então, no seu exame, esses triglicéridos, o que é que ele nos diz? Vejam aí nessa moléculazinha que eu mostrei para vocês, eu tenho um ácido graxo mais um álcool, e percebam que nesse álcool eu tenho 3 OHs, ou seja, 3 hidroxilas. Se no lugar dessas 3 hidroxilas se ligar um ácido graxo, eu vou ter 3, se em cada molécula, se em cada OH se ligar um glicerol, certo? 3 ácidos graxos nesse glicerol, eu vou ter um triglicerídeo, porque eu tenho 3 moléculas de ácido graxo ligado aí nesse álcool glicerol. E, consequentemente, quando alguém se liga aí no lugar desse OH, vai haver perda de água. Então, essa aí seria uma reação de síntese por desidratação, certo? Por isso que essa reação aí, ela coloca aí no final, mais 3 moléculas de água, porque perde água nessa ligação. Professora, tá, mas e quem são os glicerídeos? Galera, os glicerídeos são os óleos e as gorduras, ou seja, o óleo de girassol, óleo de soja, óleo de milho. Então, os óleos, de um modo geral, que são lipídios, são chamados de glicerídeos, e as gorduras são aquelas que a gente conhece como sendo mais sólidas, elas também fazem parte do grupo dos glicerídeos. Professora, mas e qual que é a diferença, então, de óleo e de gordura, né? Como é que eu classifico isso? Os óleos, galera, em temperatura ambiente, eles são líquidos. Já as gorduras, elas são sólidas em temperatura ambiente. A outra diferença importante é que os óleos, eles, na sua cadeia, eles têm ligações duplas, né? Eles têm insaturações. Na química, vocês aprendem isso, que quando eu tenho ligações na minha cadeia, tenho ligações duplas ou triplas, eu digo que essa cadeia ela é insaturada. Vejam que na figura aí, a setinha em vermelho já está apontando para vocês a dupla ligação, certo? Então, eu tenho aí essa dupla ligação, então essa cadeia ela é insaturada, certo? Já as gorduras não. Todos os elementos da cadeia, eles são, todas as ligações, elas são ligações simples, certo? E aí, se são ligações simples, essa cadeia eu digo que ela é saturada, tranquilo? Então, essa é uma das principais diferenças entre os óleos e as gorduras. Galera, se eu tenho uma alimentação baseada principalmente em gordura, né? Em gordura saturada, há a tendência de que essa gordura, com o tempo, ela vai começando a se depositar na parede dos vasos sanguíneos, certo? E com o tempo, essa deposição, ela vai diminuir o fluxo de sangue que passa por esse vaso, né? Então, ela vai obstruindo. Então, se eu tenho um vaso em que a luz do lúmen é nessa abertura, né? A gente chama isso de luz do lúmen do vaso, o lúmen do vaso. Então, se eu começo a ter obstrução por conta de uma deposição de uma placa de gordura, a luz desse vaso começa a diminuir. E aí, consequentemente, a quantidade de sangue que passa é muito menor, certo? Consequentemente, se houver uma obstrução total, as células que ficam depois desse vaso, que teoricamente esse sangue ele iria irrigar, elas começam a morrer e entrar em processo de falência, né? Esse processo todo, em que a obstrução de um vaso por conta de uma placa de gordura, eu chamo de aterosclerose, né? Isso pode provocar, por exemplo, um infarto do miocárdio, né? Que é quando os vasos coronarianos que irrigam o músculo do coração, que é o chamado miocárdio, por algum motivo, na verdade pela deposição de alguma placa, elas param de receber esse sangue, e aí esse coração, o músculo desse coração, ele passa a não ser mais oxigenado, passa a não ser mais irrigado, certo? E aí ele pode entrar em processo de falência, certo? Começa a fibrilar.
Então, glicerídeos, ok. Vamos para cerídeos, que é o segundo grupo. Galera, cerídeos é o mais tranquilo de todos. Cerídeos tem que lembrar para vocês cera, né? Então, eu tenho também um ácido graxo, só que eu também tenho agora um álcool. Só que esse álcool não é mais o glicerol, porque se o álcool for glicerol, eu vou ter um glicerídeo. O álcool agora, ele é um álcool superior. Professora, superior como? É porque é melhor? Não. Ele é superior porque ele é maior, a sua cadeia é mais longa, certo? Do que a do glicerol. Então, no cerídeo eu tenho um álcool de cadeia longa, mais um ácido graxo. E quem é que são os cerídeos? Como eu já falei, são as ceras. Seja a cera do seu ouvido, né? Cerumen, que é para proteger justamente contra a entrada de micro-organismos, ou mesmo água ou qualquer outro líquido, né? Na sua cavidade auditiva. Cera do tipo vegetal, né? As encontradas nas folhas, enfim. Todas as ceras entram aí na categoria dos cerídeos e têm a função impermeabilizante, ok? Outro grupo são os carotenoides, né? Os carotenoides, na verdade, eles são pigmentos ali acessórios, né? Que auxiliam no processo de captação da energia luminosa, beleza? Então, a gente sabe que no processo de fotossíntese, quem é que capta a luz? Qual é o pigmento? Clorofila, né? Vocês já ouviram falar. Só que, às vezes, tem comprimentos de onda ou tem pigmentos que a clorofila ela não capta. E aí, o carotenoide entra como acessório, captando também esses pigmentos, certo? Um dos alimentos que é mais popularmente conhecido como tem muito caroteno, beta-caroteno, é a cenoura. Tem o mamão também, né? Então, esses alimentos, normalmente de cor alaranjada, eles têm uma quantidade legal de beta-caroteno. E por qual é a importância do caroteno? Por que sua mãe, ela sempre diz assim, meu filho, coma cenoura, porque faz bem para a vista, não é assim que sua mãe fala, sua avó? Então, não é à toa que ela te fala isso, né? O beta-caroteno, lá no fígado, ele vai sofrer o processo de conversão para a vitamina A, né? Ou retinol. A vitamina A ela é extremamente importante lá no processo de formação na retina, na verdade, e ela vai fazer bem para a sua visão. Então, não é à toa esse conselho aí da sua mãe ou da sua avó, certo? Então, o grupo agora dos fosfolipídios, certo? Pessoal, os fosfolipídios, né, como a gente já falou, eles estão lá presentes na composição da membrana. Nossa membrana, lembrem que ela é fosfolipoproteica. Então, tem fosfolipídio ali na membrana, fazendo parte da composição dela, da estrutura. Os fosfolipídios, eles são formados pelo álcool, né, pelo ácido graxo, só que lembrem, ele é um lipídio composto. E se ele é lipídio composto, ele vai ter somente carbono, hidrogênio e oxigênio? Não. Ele vai ter, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, ele também vai ter um outro radical. E se o nome dele é fosfolipídio, qual é o radical que ele vai ter? Fosfato, certo? Então, vai ser uma molécula de álcool, ácido graxo e o radical fosfato, beleza? Vocês com certeza não esqueceram dessa nossa imagenzinha aí, que eu desenhei bastante para vocês em quadro, que foi o fosfolipídio, onde a cabeça do fosfolipídio, a gente chama ela de hidrofílica, ou seja, porque ela tem afinidade com a água, enquanto a cauda, ela é hidrofóbica, ou seja, tem aversão à água, né? É justamente essa bicamada fosfolipídica que nos dá esse processo, essa função primordial da membrana, que é a permeabilidade seletiva, certo? Quando uma molécula como o fosfolipídio, por exemplo, ele tem essa característica de ser hidrofílico e hidrofóbico, a gente diz que ele tem um caráter anfipático, certo? A gente já conversou sobre isso em sala de aula. Então, cabeça hidrofílica com afinidade à água e a cauda hidrofóbica com aversão à água, certo? Outro grupo de lipídios é o grupo dos esteroides, certo? Na verdade, eles fogem à regra de ter ácido graxo obrigatoriamente. Então, eles são lipídios que não possuem ácidos graxos, certo? Na verdade, em sua composição, eles vão ter uma hidroxila, vejam aí na molécula de vocês, uma OH, ligada a 4 anéis carbônicos. Essas casinhas aí de abelha são os anéis carbônicos. Então, quando você enxergar uma hidroxila ligada a 4 anéis carbônicos nessa parte de lipídios, você vai ter que saber que isso é um esteroide. O esteroide mais famoso, porque ele é precursor de diversos outros hormônios, né, diversos outros esteroides, é o nosso colesterol, né, ele é exclusivo de organismos
animais, certo? Galera, qual que é a função do colesterol basicamente? Percebam que na minha membrana eu tenho os fosfolipídios e essa minha membrana ela é fluida, né? Ela se movimenta, existe uma certa fluidez na membrana. Só que, à medida que, por exemplo, eu altero a temperatura, corre o risco dessa fluidez, desses fosfolipídios, eles se soltarem, né? E aí o que é que acontece? Os esteroides, ele tem justamente essa função de modular a fluidez da membrana, como se fosse enrijecer essa membrana para evitar, por exemplo, que isso se desfaça, que essa fluidez ela se dissipe, né? Eles podem ter origem, os colesterol, eu posso adquiri-lo ou via endógena ou via exógena. Endógena é porque vem de dentro, ou seja, é quando o meu próprio organismo produz esse colesterol. E aí o órgão que produz o colesterol no meu corpo é o fígado, certo? E existe a via endógena, certo? A via endógena eu adquiro esse colesterol através de dieta alimentar, tranquilo? O colesterol ele também funciona como precursor de vitamina D, né? Aí participando no processo de absorção de cálcio nos ossos, dentes, né? Como precursor também da bile, como eu já conversei com vocês, para emulsionar gorduras, né? Para fazer com que esse processo de digestão da gordura seja mais tranquilo. E também precursor de diversos outros hormônios, como a testosterona, os hormônios sexuais, né? Testosterona, progesterona, estrógeno, a aldosterona e o cortisol, certo? Vocês vão ver muito bem isso no segundo ano do ensino médio, quando vocês tratarem de sistema endócrino, né? Vocês veem legal essa parte de hormônios. Galera, e aqui também com certeza vocês já ouviram falar, até mesmo no exame de sangue, vixe, teu colesterol ruim tá alto, vixe. Ou então teu colesterol bom tá lá para baixo. O que significa colesterol bom e colesterol ruim? De um modo geral, o colesterol ele é transportado não é pelo nosso solvente universal, ele é transportado por lipoproteínas, certo? E aí o que significa mau colesterol ou bom colesterol? Pessoal, o mau, entre aspas, tá? O mau colesterol, ele é o LDL, significa low density, ou seja, baixa densidade. Então é aquele colesterol com baixa densidade, ou seja, ele tem uma facilidade por ter uma densidade, né? Ele tem a facilidade de se depositar nos vasos, né? Já o HDL, ele tem high density, ou seja, alta densidade. Então, ele não se deposita tão facilmente, certo? Então, eu até coloquei uma imagem para vocês aí da artéria, em que o LDL ele tem a propensão de se acumular, né? Formar placas aí. Enquanto o colesterol bom, ele por sua alta densidade, ele não tem essa facilidade. Só que a gente tem que desmistificar um pouco o que é bom e o que é ruim em relação ao colesterol. Por quê? Porque mesmo o mau colesterol, ele tem a função, por exemplo, extremamente importante de carregar algumas vitaminas, né? Ele tem a sua importância, então não o levem como totalmente ruim, certo? O ideal é fazer um equilíbrio entre esses dois tipos de colesterol, certo? Então, quase que eu ia esquecendo. Uma dica muito legal para que vocês lembrem, professor, e agora, quem é o mal mesmo? É o HDL ou é o LDL? Vejam, para lembrar do mau colesterol, a sigla LDL significa logo Deus leva, tá? Então, se você tiver com colesterol LDL alto, aí com muitas placas de gordura formadas nas artérias, logo Deus leva, né? Já o bom colesterol, né? Para vocês lembrarem da siglazinha HDL, é hoje Deus livra. Então, se você tiver com o colesterol bom, né? O HDL alto, então hoje Deus te livra e vai dar tudo certo, certo? Mas não esqueçam, por favor, dessa dica, vocês sabem que eu sempre brinco em aula com isso daí. Aqui, galerinha, um resumo sobre tudo que a gente falou até agora de lipídios, certo? Então, lembrem que os lipídios, eles são insolúveis em água, né? Eles têm a função de reserva energética, estrutural, isolante térmico, né? Precursor de alguns hormônios e algumas vitaminas. Normalmente, eles são oriundos da formação, da junção, né? Da reação entre um ácido graxo e um álcool, né? Quando esse álcool for o glicerol, eu tenho um glicerídeo, que na verdade são os óleos e as gorduras, né? Quando eu tenho as ceras, né? Que são na verdade os cerídeos, certo?
ceras aí da planta, dos animais, né, cuja principal função é impermeabilizante. Tem os carotenoides, que auxiliam aí no processo de fotossíntese, né, e na formação também da vitamina A, que é importante para os olhos. Tem os fosfolipídios, não esqueçam, né? Fosfolipídios formam a membrana, né? Participam ali do processo de estruturação da membrana plasmática das células. E por fim, os esteroides, onde o mais importante é o nosso colesterol, né? Não esqueçam do logo Deus leva e o hoje Deus livra, né? Colesterol bom e colesterol ruim, a gente tem que desmistificar isso, porque ambos têm importância fundamental nas nossas células, certo? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem, né, o conteúdo de lipídios, né? Próxima semana nós já abordaremos um outro grupo orgânico, que são as proteínas, né? Peço, por favor, que vocês acompanhem as aulas com carinho, que vocês explorem a plataforma o máximo que vocês puderem, respondam às atividades que a gente propõe para vocês, que já já tudo isso passa, né? Isso tudo com certeza está acontecendo para nos deixar mais fortes, né? Já já tudo isso passa, se Deus quiser a gente volta a se ver, beleza? Então, até a próxima aula, um beijo para vocês, certo?